Eu quero aproveitar este momento em que estou aqui no setor de trabalho e saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. E também aproveitar este momento para transmitir um pouco da palavra de Deus para os nossos queridos e amados ouvintes. Vou tematizar a minha humilde mensagem desta tarde como sendo ouvir a voz de Deus. Será que Deus ainda está falando hoje em dia? É possível ouvirmos a voz de Deus? Os cristãos estão confusos, e muito confusos, em relação a essas questões. Nós estamos vivendo no tempo em que ouvimos diversas vozes, diversos conselheiros, diversas orientações, mas o importante para aquele que quer trilhar uma vida de paz, uma vida de prosperidade espiritual, uma vida fortalecida pelo Espírito, é necessário ouvir a voz de Deus. Ainda que a Bíblia seja um livro terminado, e ninguém deveria ousar acrescentar ou tirar nada destas palavras, Deus ainda consegue continuar falando. O nosso Deus é um Deus que fala. Glória a Jesus. Muitos chegam a morrer para defender o que Deus disse. Nós percebemos que muitos irmãos morrem e morreram por defender o que Deus disse. Negar o que Deus fala é negar a própria palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado de diversas formas, de diversas maneiras, fala hoje através do seu Filho Jesus Cristo, através da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós vimos ali a admoestação 7 vezes aquelas igrejas que faziam o mundo bíblico na época. E ali diz: aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito disse, nem o que o Espírito vai dizer, mas é o que o Espírito diz. Então hoje Deus continua falando através do Santo Espírito. Queridos, e há uma necessidade urgente de ouvirmos a voz de Deus. Quantos problemas não seriam minimizados, evitados, se nós dessemos ouvido à poderosa voz de Deus? Sabe por quê? Porque a voz de Deus também é alimento para nós. E a voz de Deus está expressa, está contida na sua palavra. Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 4, verso 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E outra tradução, que sai da boca de Deus. Veja, nem só de pão viverá. Ele apontou para o tempo futuro. Mas de toda a palavra. Então a palavra de Deus também é alimento. Glória a Deus nas alturas. Isso expressa que o homem vive através de toda a palavra que foi falada e continua a ser falada pela boca de Deus. Deus que falou nas eras passadas ainda está falando no presente e continuará a falar no futuro. Deus não é um Deus mudo, é um Deus que fala. Glória a Jesus. Meus amados, o apóstolo São Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, 16, ele fala e ensina que Deus quer um povo em que ele possa habitar e andar no meio dele. Então Deus quer habitar em cada um individualmente e andar no meio desse povo que procura ouvir a sua voz. Em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que epístola ou carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Diz que nós somos essa carta aberta, essa epístola aberta, em que todos os homens lêem.
Agora é necessário que nós estamos bem atentos para conhecermos a palavra de Deus, para conhecermos a vontade de Deus. Todos nós devemos entender e aceitar o que Deus espera que eu faça e o que devo deixar para Deus fazer. Onde termina a minha responsabilidade, aí começa a responsabilidade de Deus, desde que nós estejamos dentro da sua vontade. Por um lado, as Escrituras dizem, não pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Alguém sugere que isto ensina que Deus faz tudo pelo seu Espírito e que não precisa fazer nada. Não é bem assim. Não é bem assim. Lá em São Lucas, no capítulo 12, São Lucas 12, 47, Jesus falou a respeito de alguns servos. Um servo que conhecia a sua palavra e um servo que não conhecia. E disse, o servo que conhecia a vontade do seu Senhor, não fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então veja a palavra fazer, que nós temos que fazer nossa parte. Isso nos ensina claramente que Deus responsabiliza o seu servo no sentido de conhecer a sua vontade e entrar em ação para implementar, ou seja, para fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. Podemos também ver uma questão do outro servo. Em São Lucas capítulo 12, versículo 47, diz assim, o servo que conhecia a vontade do seu Senhor, não fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E também tinha um outro servo, que não sabia a vontade do Senhor. Este servo será castigado com pouco açoite. Então vejam bem, todos serão castigados. Se conhecermos e não fazemos, e se não conhecermos e não fazemos. Então todos, se você conhecer e não fizer, você é castigado. E se você, além de não conhecer e não fazer, também é castigado. Só que quem conhece a vontade e não fez, aleluia, aí está o perigo para nós cristãos. Seremos castigados com muito açoite. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Muito importante nós ouvirmos a soberana voz de Deus. Agora, meus amados, existem alguns obstáculos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Alguns obstáculos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Um dos obstáculos são corações não perfeitos diante de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pelas pessoas cujos corações são perfeitos, para com ele, para que ele possa mostrar o seu grande poder ao ajudá-las. Então Deus está disposto para mostrar o seu grande poder nos ajudando, desde que tenhamos um coração perfeito perante ele. E aí vê, os seus olhos passam por toda a terra. Então Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que não conhece status social, não conhece posição intelectual do homem. É um Deus que está sempre procurando aquele que tem um coração perfeito. Em outras traduções, um coração fiel para com ele. Bendito seja o Senhor da glória. As pessoas dos tempos bíblicos achavam, inclusive, que o coração era o centro das emoções ou afeições, motivações e intenções. Achavam. Um dos obstáculos também que impede ouvirmos a voz de Deus são afeições mundanas. Se as nossas afeições estão fixadas nas coisas da terra, ao invés das coisas do céu, isto ofende a Deus. A Bíblia nos diz para amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Então Deus quer um amor integral.
Deus não divide a sua glória, nem quer que nós dividimos o nosso amor com ninguém. Amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o corpo, de todo o espírito. Então Ele quer todo o ser. Entregue a Ele, para que possamos ouvir a sua voz. Outro impedimento de ouvirmos a voz de Deus são intenções erradas. É o caso de Ananias e Safira, que fingiram estar com todo o seu dinheiro, está dando todo o seu dinheiro à obra de Deus e mentiram. No princípio da igreja primitiva, capítulo 5, vendeu uma propriedade que devia ser depositada para que os apóstolos dividissem o necessitado e mentiu. Vendeu por um tanto e mentiu que tinha vendido por menos. E aí mentiu ao Espírito de Deus. Então a intenção foi errada em fazer isso aí. Glória a Deus. Sabe por quê? No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: pois o homem olha para a aparência externa, mas o Senhor olha para dentro do coração. Está vendo? Não adianta a gente aparentar ser não ser, que o Senhor contempla o coração. O Senhor olha para a intenção de cada um. O Senhor olha a intenção de cada um. O Senhor olha para o interior de cada um. Glória a Deus. E outro impedimento de ouvir a voz de Deus é a dureza de coração. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz: hoje, se quiser ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você sabe um coração endurecido? Como é que é? É um coração que busca as paixões mundanas. É um coração que busca só os deleites seculares. É um coração que vive maquinando mal, falando mal, mentindo, enganando. E são corações para Deus endurecido. Essas pessoas não ouvem a voz de Deus e fica guiada pelo espírito das trevas e pelos seus próprios desejos carnais, pelas suas concupiscências. E aí, filho, você choca, termina caindo no mal e não entende por quê. Não tem paz, não tem alegria, não tem segurança. Bendito seja o nome de Jesus. Outro impedimento também de ouvir a voz de Deus é a falta de perdão. Bloqueia a voz de Deus. Veja, perdão tem duas partes. Perdoar, quer dizer, doar perdendo. Aqueles que servem a Deus, amados, não tem razão. A nossa razão está perante o Senhor. Nós temos que perdoar. Até porque a falta de perdão é um impedimento de ouvir a palavra de Deus. Se você não consegue perdoar aquele que lhe ofende, você não será perdoado daquilo que você ofende a Deus. Porque por mais que o homem tente viver uma vida perfeita, por mais que o homem tente viver uma vida reta na terra, você consegue ainda pecar. Porque existe um embate, uma luta constante entre a carne e o espírito, entre o homem interior e o exterior. Aleluia. Nós devemos lutar para viver uma vida de retidão, uma vida de justiça, uma vida de amor. Então, queridos, a primeira coisa que devemos fazer ao curvarmos nosso joelho e orar a Deus é pedir perdão. Sabe por quê? Porque o perdão traz de volta a voz de Deus. É a falta de perdão, amados, que leva às intrigas. É a falta de perdão que leva aos conflitos. É a falta de perdão que leva à separação nos lares dos cônjuges. É a falta de perdão que leva os atritos dos filhos com o pai, dos pais com o filho. É a falta de perdão que leva às vinganças em todas as esferas da vida. Então perdoe. Assim como o Pai lhe perdoou, perdoe. Permita-me citar, eu achei lindo a atitude do apóstolo Valdomiro recentemente. Quando alguém tentou matá-lo e todos viram, ele foi publicamente e perdoou. Eu creio na sinceridade do apóstolo. Até porque se ele não me perdoar, ele fica impedido de ter acesso ao céu, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus e ser um instrumento, aleluia, de Deus aqui na terra. Bendito seja o Senhor da glória. Aleluia. Outra falta, outra ação que impede de ouvir a voz de Deus é a condição irregenerada. Sabe o que é, irmãos? É pessoas que dizem ser cristão,
mas não mostra com as suas obras, com a sua regeneração, não se recuperou, continua sendo aquela velha pessoa, continua fazendo as coisas antigas. Jesus Cristo falou que é necessário o homem nascer de novo. Lá no livro de São João, aquele príncipe Nicodemo. Sabe por quê? Lá em Romanos capítulo 8, 16, o São Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E só quem sente essa ação de ser filho é aquela pessoa que nasceu de novo. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, 10, está escrito que quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Uma das razões, queridos, que devemos nascer de novo é para ouvir a voz de Deus. São João capítulo 10, versículo 27, Jesus Cristo falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dá para você, crente? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! Jesus disse: eu as conheço, e elas me seguem. Você está seguindo quem? Qual o ídolo que você está seguindo? O que é que está lhe causando mais admiração neste mundo? Jesus Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você sabe quem é que segue Jesus? Que é o nosso sumo pastor, é o nosso bom pastor, são as ovelhas que ouvem a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A desobediência à palavra de Deus também impede ouvir a voz de Deus. São Paulo, escrevendo ao Romanos, no capítulo 10 e 17, diz assim: que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir aqui, filhos, significa uma fé que obedece, uma fé que age. Não é simplesmente escutar com os ouvidos, mas ouvir quer dizer atentar para aquilo que Deus está falando. Aleluia. Outra ação que impede ouvir a voz de Deus, eu já vou terminar, o meu tempo já está terminando, o meu auxiliar já está dando sinal, é o orgulho. Impede a obediência. Irmão, o pecado de orgulho é terrível. É alguém achar que é mais do que o outro. É alguém julgar-se melhor do que o outro. Aleluia. São Pedro nos deu um conselho tão bom. Ele disse: humilhai-vos embaixo da potentíssima mão de Deus, e ao vosso tempo ele vos exalta. Um dos exemplos de orgulho foi Naamã, quase perde a sua bênção. Nós percebemos que Naamã era um general da Síria, era um homem de bem, um homem guerreiro, aleluia, mas era leproso. E a lepra é impureza. A lepra é algo imundo. Era considerado assim na antiga aliança. E aí ele foi procurar, né, a cura através do profeta Eliseu, orientado por uma menina que era sua empregada, e o profeta pediu que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. E ele se aborreceu. Disse: mas tem rios bonitos em Damasco. Arbana e Farpá são rios cristalinos. E por que o profeta mandou me banhar no rio Jordão, um rio sujo e poluído? Ele não quis se humilhar. Irmãos, como Deus mandar fazer, faça. Deus tem os melhores caminhos para nós, mesmo em meio a mais densas tempestades e as densas trevas.
No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus grande. Se você não sabe a saída para o seu problema, Deus tem a solução. Agora faça isso que a Bíblia diz. E fique quietinho. E você ouvirá a voz de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus tem um padrão para a vida de cada cristão. Deus tem um padrão ético. E tudo que Deus quer está escrito na Bíblia Sagrada. Procura fazer o que Deus pede e dá tudo certo. Sabe, eu acho uma ação muito importante no homem que obedecia à voz de Deus, mas que não fez nenhum milagre. Foi João Batista. Obedeceu, mas não fez nenhum milagre. Mas nós vimos lá em Atos dos Apóstolos que Estevão, um homem também que ouviu a voz de Deus, mas fazia grandes maravilhas e milagres dentro do povo. O que isso quer dizer com isso? É que ouvir a voz de Deus não significa dizer que vai haver sempre milagres através de você, maravilhas. Que Deus usa pessoas específicas para proposta e ações específicas. Amém? Então o importante é você fazer tudo como Deus determina. Lá no Monte Sinai, lá no livro de Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz que Deus deu a Moisés a ordem para ele fazer o tabernáculo. E disse, faça tudo de acordo com o padrão, ou com o modelo que eu vos tenho mostrado. 3 palavras nos atingem ali, né? Mostrado a ele o quê? Faça tudo de acordo com o padrão que eu te mostrei. Então, ouça a voz de Deus e faça tudo dentro do padrão que ele mandar. Dentro daquilo que ele estabelecer. Lembre-se, para finalizar, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais profundos que os nossos pensamentos. E o caminho de Deus é mais alto do nosso caminho. Portanto, sigamos a Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que Deus em Cristo possa vos abençoar grandemente. Aleluia. E prepare-se para ouvir a poderosa voz de Deus. Tenhamos todos uma boa tarde. Eu agradeço a colaboração do meu companheiro aqui.